Fala pessoal, graça e paz. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco sobre a adoração. Será mesmo que a adoração é um estilo de vida? Será que a adoração se limita só a isso? O que é adoração, né? Quero compartilhar com você um pouco sobre isso. Espero que te enriqueça, espero que você tenha uma visão mais ampla sobre o que é adoração na essência daquilo que as Escrituras nos trazem, né? Nos ensinam. E nós precisamos partir desse princípio. A adoração ele não é um estilo de vida. Muito se ouve, adoração é um estilo de vida, adoração é isso, adoração é aquilo, adoração não é só cantar, não é só tocar algum instrumento, é um estilo de vida tal. Mas isso eu acredito que é muito raso, né? O que é um estilo de vida? Uma adoração é um estilo de vida? Adoração não é tocar, não é se vestir, como nós sabemos. Adoração é a apropriação, né, da imagem do ser adorado, ou seja, você se torna semelhante àquele a quem adora ou contempla. Você se torna semelhante àquele a quem está adorando e contemplando. Isso é adoração. E quando nós falamos de adoração ao Senhor, nós falamos de adoração no quesito sacerdócio ao Senhor, porque a partir agora de Jesus, a partir da graça, todos nós somos feitos sacerdotes do Senhor, reis e sacerdotes. Então, quando nós falamos de adoração ao Senhor, nós falamos da adoração no quesito sacerdotes do Senhor, como sacerdotes que somos, né? E quando nós falamos de adoração em um nível de sacerdotes, nós falamos também de altar, né? E quando nós falamos de altar, altar fala daquilo que Deus deseja receber e não daquilo que eu quero dar. Então, quando nós estamos falando, para ficar mais claro, de adoração, nós precisamos lembrar, nós somos sacerdotes hoje do Senhor. E como sacerdotes precisamos adorar ao Senhor e entregar algo no altar do Senhor, entregar algo ao Senhor. E quando se fala de altar, obviamente não é um altar físico, mas quando se fala de altar, altar sempre fala daquilo que Deus deseja receber, daquilo que Deus estabeleceu para receber. Altar não fala daquilo que eu quero dar, daquilo que eu desejo dar. Altar fala daquilo que Deus deseja receber. Então, quando nós falamos de adoração, por que eu adoro, por exemplo, e não sou transformado? Né? Por que eu adoro e nada acontece na minha vida? Porque a adoração fala daquilo que eu devo entregar e não daquilo que eu quero entregar, não daquilo que eu desejo dar. Ou seja, às vezes nós nos comunicamos mal com o Senhor, nós o adoramos mal. Por quê? Porque entregamos na nossa adoração a nossa alma, entregamos na nossa adoração os nossos desejos, as nossas petições, né? Muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor em adoração com segundas intenções, né? E a realidade é que Deus busca um tipo, Deus procura um tipo de adorador específico. Uma coisa interessante é, não adianta nós levantarmos um altar ao Senhor, nós separarmos um tempo de adoração para o Senhor e não entregar nesse momento aquilo que Deus deseja receber. E nós vamos falar o que Deus deseja receber. Então, o altar não é para oferecer no altar aquilo que eu desejo, mas assim aquilo que Deus quer. No altar, eu não apresento o que quero, eu apresento o que devo. Então, o princípio básico da adoração ao Senhor é conhecer o desejo de Deus. Esse é o princípio básico da adoração. Se nós queremos adorar ao Senhor de forma excelente, é conhecer o desejo de Deus, porque a adoração fala daquilo que Deus deseja receber. E se a adoração fala daquilo que Deus deseja receber, nós precisamos conhecer o desejo de Deus. E à medida que nós conhecemos o desejo de Deus, nós entregamos a Ele aquilo que Ele deseja receber e não aquilo que eu desejo entregar. Isto é adoração, isso é ter uma perspectiva do altar, daquilo que devo entregar, daquilo que preciso entregar ao Senhor. Adoração também é o desenvolvimento do nosso homem espiritual, está relacionado àquilo que nós precisamos nos tornar. Por isso que a adoração não é um estilo de vida, mas
é a apropriação da imagem do ser adorado, ou seja, nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos e contemplamos. Então a adoração fala de desenvolvimento do nosso homem espiritual. Nós precisamos nos tornar. João capítulo 4, do versículo 19 a 24, Jesus inaugura um novo tempo naquela conversa com a mulher samaritana. Jesus inaugura um novo tempo no qual as pessoas não teriam mais de peregrinar até um templo físico, de uma cidade para adorar a Deus. Mas eles poderiam adorar a Deus em todos os lugares. Por quê? Porque Jesus estava falando nessa conversa, fazendo referência ao Espírito Santo que habitaria em nós, e consequentemente o povo de Deus em toda a parte passaria a ser o novo templo onde Deus habita. No Evangelho de João capítulo 4, versículo 22, Jesus dizendo à mulher samaritana, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é espírito, quer dizer que Deus não é feito de nenhuma matéria física, não tem um corpo material, mas ele possui uma existência ainda mais maravilhosa, que está presente em qualquer lugar. Por isso o culto hoje, a adoração, não se limita a um espaço físico. A adoração agora tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos aonde nós estivermos. Mas para adorar a Deus de forma correta, nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque ao relacionarmos com Deus, nós conhecemos o desejo de Deus e passamos a entregar a Ele em adoração aquilo que Ele deseja receber. Por isso, não há adoração sem intimidade com o Senhor. Não há adoração sem relacionamento com o Senhor. Você pode estar indo à igreja, você pode estar participando das atividades da igreja, você pode estar participando dos cultos, mas longe do Senhor. A sua adoração possivelmente não está sendo aquilo que Deus deseja receber. Porque Deus ele não quer pessoas longe dele adorando ele no culto. Não, Deus ele quer relacionamento conosco e a partir desse relacionamento nós com Deus, nós passaremos a adorar a Deus da forma em que Deus deseja ser adorado, em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Deus na alma, nós não podemos adorar a Deus quando nós estamos bem ou quando as coisas estão bem. Isso é uma adoração na alma. Ou seja, a nossa adoração está baseada, a nossa adoração depende da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não, nós somos chamados, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Um adorador em espírito e em verdade não adora a Deus só nos dias bons, só nos momentos bons. Um adorador em espírito e em verdade, que conhece o desejo de Deus, que se relaciona com Deus, adorará a Deus mesmo nos dias maus, mesmo em situações más, mesmo que tudo esteja ruindo, mesmo que tudo esteja caindo, mesmo que tudo esteja se apagando, um adorador continuará brilhando, continuará aceso, continuará adorando a Deus, porque ele entendeu o que Deus deseja receber. Deus deseja receber uma adoração verdadeira, em espírito, uma pessoa que não se move em adoração a Deus na alma, mas sim com suas convicções, sim com as suas certezas, uma adoração que é fruto de um relacionamento com Deus diário. A nossa adoração não pode ser mentirosa, a nossa adoração não pode ser vazia, a nossa adoração não pode ser só palavras lançadas ao vento, nos cultos, nas reuniões, a nossa adoração não pode ser só mãos levantadas. A nossa adoração, a adoração verdadeira, a adoração que Deus deseja receber, precisa partir do conhecimento do desejo de Deus, do conhecimento de quem Deus é. E isso se dá apenas, somente, através da oração, intimidade e relacionamento com o Senhor. Por isso eu quero te desafiar e te convidar. Comece, volte para esse lugar de relacionamento, volte para esse lugar de intimidade, volte a esse lugar de meditação nas Escrituras, para que você conheça o desejo de Deus e o Espírito te conduza
a adorar da forma que Deus deseja ser adorado. Deus te abençoe.